Olá, minha saudação a todos. Voltamos para continuar a nossa breve reflexão sobre o Cadernos do Concílio número 28, Autonomia e Serviço, tendo presente que nós temos mais alguns capítulos que nos são propostos para a continuidade desta reflexão dentro desta constituição da Gaudium et Spes. E, portanto, o capítulo 4, ele traz uma temática com uma certa referência mais ampla, inclusive com um dos documentos dentro do Vaticano II, que é a questão dos leigos na Igreja e no mundo. O Papa Bento XVI e o Papa Francisco recordam que o cristianismo é mais do que uma série de normas para serem fielmente respeitadas. É o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, Redentor de todo o homem. Um laicato deve frutificar no interior da Igreja e trabalhar constantemente para a evangelização, favorecendo a este encontro com a pessoa de Jesus Cristo, Redentor de todo o homem. Apresenta uma referência aos ministérios ordenados e também aos não ordenados. A decisão de conferir ofícios que implicam estabilidade, reconhecimento público e o mandato do bispo, também as mulheres, torna mais eficaz na Igreja a participação de todos na obra da evangelização. Por isso se dá destaque ao documento, ao ministério do catequista. O Papa Francisco cita em um simpósio internacional sobre o catequista testemunha do mistério. O catequista não é um mestre, nem um professor que pensa que está ministrando aula. A catequese não é aula. É a comunicação de uma experiência e o testemunho de uma fé que acende os corações porque introduz o desejo de encontrar Cristo. Rino Fisichella também cita no mesmo documento: não se improvisam catequistas, porque o compromisso de transmitir a fé, para além dos conteúdos, requer o prioritário encontro com o Senhor. E ainda continua Rino: o ministério não é dado por uma gratificação pessoal, mas pelo serviço que se pretende prestar à igreja local e ao serviço de onde o bispo considera necessária a presença do catequista. A figura do catequista salientada neste capítulo deste caderno é a de quem preside a comunidade e a mantém enraizada na fé. A vocação do leigo consiste principalmente em estar no mundo e iluminar esse mundo com todas as suas dimensões, com todo o testemunho evangélico, por meio da palavra e ação, do diálogo e da denúncia, ensinamento e exemplos concretos. Nenhuma forma está excluída, porque o objetivo é manifestar Cristo aos outros. Os leigos também cita a Aparecida. São homens da Igreja no coração do mundo e homens do mundo no coração da Igreja. É uma citação que aparece desde o documento de Puebla. Aos leigos e leigas, a responsabilidade de fazer a ponte entre a Igreja e a sociedade. O que se entende por leigo? Por leigos entende-se aqui todos os cristãos que não são membros de ordem ou do estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e tornados participantes a seu modo do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, exercem pela parte que lhes toca, na Igreja e no mundo, a missão de todo o povo cristão, na Christi Fidelis Laici. No capítulo 5, nós encontramos como tema a proposição para a reflexão: guiados pelo Espírito do Evangelho. É importante destacar o que a Gaudium et Spes afirma sobre a ajuda que a Igreja pretende dar à sociedade humana,
em particular sobre a unidade. A energia que a Igreja pode incutir na moderna sociedade dos homens consiste na fé e na caridade, levadas à prática da vida, mas não em qualquer domínio externo, atuando com meios meramente humanos. A Igreja admoesta seus filhos e também a todos os homens para que, neste espírito familiar de filhos de Deus, superem todas as discórdias, possibilitando as legítimas associações humanas. Encontramos na Gaudium et Spes 42. Apresenta o papel da Igreja na solução de conflitos de qualquer natureza e entre quaisquer pessoas. A voz influente e livre do Papa, em nome da Igreja, perita em humanidade, é a maior garantia para aqueles povos que sofrem devido às injustas limitações de seus direitos. A Gaudium et Spes ainda exorta os cristãos a que, guiados pelo Espírito do Evangelho, se esforcem por cumprirem fielmente suas tarefas terrestres. Não pode, de fato, existir um cristão que não seja também um cidadão exemplar, respeitador das normas cívicas, da convivência pacífica entre todas as pessoas, empenhado no cuidado da criação. Não se cria uma falsa oposição entre as atividades profissionais e sociais de um lado e a vida religiosa do outro. O convite do concílio é buscar sempre esclarecer mutuamente por um sincero diálogo, observando a mútua caridade e atendendo em primeiro lugar ao bem comum. A Gaudium et Spes explica: os leigos que devem tomar parte ativa da vida da Igreja são obrigados não só a impregnar o mundo de espírito cristão, mas também, no seio da comunidade humana, são chamados a serem testemunhas de Cristo em tudo. Missão do leigo. Perante o ateísmo, a indiferença religiosa, o secularismo, o relativismo ético, as violações de direito à vida, o desinteresse para com a pobreza de muitos países, não podemos deixar de perguntar-nos quais são as nossas responsabilidades. A Igreja de hoje e de sempre se sente empenhada em purificar a memória daquelas tristes vicissitudes de todo sentimento de rancor e de vingança. A Igreja sabe, igualmente, quando deve continuamente aprender da experiência dos séculos para desenvolver suas relações com o mundo. Guiada pelo Espírito Santo, a Mãe Igreja exorta sem cessar seus filhos a se purificarem e renovarem para que o sinal de Cristo brilhe mais claramente no rosto da Igreja. E, por fim, conclui este documento 28 com o capítulo 6, a Igreja e o mundo de hoje. No diálogo com o mundo, a Igreja deve ser vista como realidade social da história e seu fermento. Da mesma forma, a própria Igreja não ignora quanto recebeu da história e da evolução do gênero humano. A Igreja declara, encontramos na Gaudium et Spes 44, que progrediu muito e pode progredir com a própria oposição daqueles que a hostilizam ou a perseguem. Ela é chamada a sair de si mesma e ir para as periferias, não somente geográficas, mas também existenciais. Quando a Igreja não sai de si mesma para evangelizar, torna-se autorreferencial. Então a Igreja adoece. Os males que no transcurso do tempo afligem as instituições eclesiais têm uma raiz na autorreferencialidade, em uma espécie de narcisismo teológico.
Entre os muitos problemas que a igreja de hoje enfrenta, um dos mais graves é o da indiferença religiosa. Trata-se de um fenômeno complexo que não é fácil compreender. Muitas vezes a indiferença religiosa se associa a um sentido de antipatia, de repulsa e às vezes, se especialmente tiverem experiências infelizes ou se foram impactados por comportamentos realmente escandalosos. Isso priva a igreja da credibilidade que lhe é necessária para o anúncio do Evangelho. Na economia divina, a igreja é o sacramento de salvação, isto é, sinal e instrumento da ação redentora e salvadora de Cristo e de sua presença entre os homens. Deve ser sinal credível, dando aos homens do nosso tempo um testemunho de desapego ao dinheiro, do poder e dos bens deste mundo e ser testemunha da pobreza, desinteresse, humildade, sinceridade, pureza e caridade. Recorda-se os santos com sinais falantes da presença de Cristo entre os homens e da força da fecundidade do Evangelho. Eles conseguem derrubar os muros da indiferença religiosa, da incredulidade e da hostilidade para com Deus e para com a Igreja. Deus não é uma coisa, um objeto, é uma pessoa. É a única relação que se pode estabelecer com Ele. É aquela de pessoa para pessoa, fundada sobre a livre aceitação do outro. Se não precede a percepção da riqueza que Deus constitui para o homem, não pode existir desejo de Deus, interesse pelo problema religioso como problema vital. A vida humana não tem sentido completo se não em Deus e em Cristo. Portanto, eis a resposta apresentada logo no início do documento. Tem sentido? Que sentido tem a própria realidade de Deus? Pode o homem contemporâneo subsistir a Deus? A resposta está aqui. Seria uma vida vazia, sem sentido. Esta é a nossa contribuição. Esperamos que tenha ajudado e até o próximo momento.